Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 17 de agosto, segunda-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 24. O Senhor anuncia a Ezequiel que vai tirar a alegria dos olhos de Ezequiel, que é a sua esposa, não? Mas que isso será uma palavra ao povo de Israel. Que o Senhor também vai tirar dos olhos a alegria do povo, que é o templo de Jerusalém, que é a alegria, que é o centro da sua religião, onde eles colocavam a sua alegria, a sua esperança. Mas do que adianta irem ao templo, terem o templo de Jerusalém como algo muito caro, muito importante, onde está a casa do Senhor, se eles não fazem a vontade de Deus, se não seguem a Deus, se não vivem segundo o que Deus pede. Então o que vai fazer o Senhor? Pois anuncia que este povo também experimentará o que é a tristeza do templo ser profanado, os filhos irem para o exílio, enfim. Tudo porque o Senhor, o povo abandonou o Senhor. E é o que diz o Salmo responsorial da liturgia de hoje, que no fundo não é um salmo, é um trecho do livro do Deuteronômio, quase um cântico do livro do Deuteronômio, e que diz assim: esqueceram o Deus que os gerou, da rocha que te deu a luz, te esquecestes, do Deus que te gerou, não te lembrastes. Vendo isso, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e filhas, e disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Qual é o mal deste século? É o homem que abandonou a Deus, que deixou a Deus, que tirou Deus do centro da sua vida, se colocou como o Senhor da sua vida, da sua história. E Deus às vezes permite acontecimentos para que o povo lembre que existe um Deus, que existe um Senhor, que existe alguém que é o Senhor da história, que guia os acontecimentos da vida humana. Mas que pena, o homem às vezes esquece, se torna Deus de si mesmo, vive para si, escravo da sua vontade, não reconhece que há um Criador, que há um Deus, que há alguém que de verdade que devemos obediência, se podemos dizer assim, que existe um Deus ao qual eu devo lembrar que ele existe e colocar a minha vida nele, minha esperança nele. Ele é a vida, mas não só de boca, com atitudes, com a minha vida. Colocar a Deus no centro, os seus mandamentos, a sua lei, a sua vontade, enfim, toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu viver. Se eu não coloco Deus no centro, que pena, entendeu? Esqueço de Deus. Ainda que religiosamente tenha a igreja e o templo como um centro. Mas o Senhor pode profanar este lugar, como ele coloca aqui na leitura de Ezequiel, no sentido de que, olha, as nações pagãs hoje parece que convencem os cristãos de viver de outro jeito, e eles estão dentro da igreja tentando convencer os outros a viver segundo a mentalidade do mundo, não segundo a vontade de Deus, não segundo viver a lei de Deus. Ou seja, dizem que estão na igreja, que são de Deus, mas a sua mentalidade, a sua maneira de viver é segundo o mundo. E isso contagia, arrasta os outros. No fundo é como se o templo fosse profanado. O Senhor quer ver se ainda fica um resto que se mantém fiel, que se mantém ainda obedecendo a Ele, vivendo segundo a sua lei, segundo o mandamento. A igreja do futuro, como nos lembrava Bento XVI, ainda ele era professor em Tubinka, na Alemanha, e ele dizia: olha, a igreja do futuro será um pequeno resto, será uma coisa pobre, porque a igreja de hoje, né, ele já dizia como professor ainda, padre, não era nem bispo ainda, mas padre, e ele dizia: olha, no futuro a igreja vai estar mais preocupada com o social, com o econômico, com tanta coisa,
bombardeado talvez hoje por esses apelos do meio de comunicação. Parece que o importante hoje é a economia, é o que o cara vai comer, o que o cara vai vestir, isto do céu, vida eterna, não? E hoje se nota, no meio desta pandemia, quantas doenças da alma o homem tem. Quanta gente com depressão, suicídios, violências. A ferida da alma é muito mais cruel que qualquer doença do corpo, ainda que não pareça, hein? Às vezes a gente olha para o nosso corpo, vê quantas dores, quantas coisas, e pensamos, que terrível. Não, terrível é a doença da alma. E a pior doença da alma é tirar Deus da alma do homem e lhe colocar um homem secularizado. Um homem no qual ele vive apenas do Deus dinheiro, do Deus prazer, deste mundo. Você tira o que é a transcendência do coração do homem. E a igreja hoje está sendo um apelo da mídia, da sociedade, de tudo, e o principal é outra coisa. Por isso tem que sobrará, como dizia Bento XVI, ainda Ratzinger, um resto, um pobre resto, um pequeno resto será a igreja do amanhã, mas que se mantenha fiel, que viva de verdade como cidadão do céu, como filhos do céu, filhos de verdade da eternidade, ainda que vivendo aqui, mas o seu olhar, a sua vida no céu. E eu espero que sejamos nós, esses membros, este cidadão do céu. Porque aqui o evangelho de hoje é de Mateus, evangelho de São Mateus, capítulo 19. Um jovem, uma pessoa, vai até Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para dar a vida eterna? Que coisa! É uma pergunta muito profunda. No fundo, o Papa São João Paulo II, na sua carta encíclica, Divis in Misericordia, falando do Pai, né? Porque ele fez 3 encíclicas trinitárias. Redentor do homem, Divis in Misericordia, e depois falará uma sobre o Espírito Santo. Porém, nessa encíclica ele começa dizendo esta pergunta deste homem, é a pergunta que todo homem deve fazer. Que sentido tem minha vida? Por que eu existo? Qual é o sentido da dor? Por que a morte? Por que eu vim a este mundo? Com que finalidade? Por que eu existo? Se o homem de verdade ainda não faz perguntas fundamentais sobre a existência humana e o porquê tantas coisas, ele é um estúpido. Vive resolvendo coisas, vive para trabalhar para ganhar dinheiro, dinheiro para viver, mas viver para quê? Ele não sabe para que vive, é um homem pobre coitado. E este homem se nota porque Jesus lhe diz: olha, por que me perguntas? Porque a pessoa lhe pergunta: bom mestre? Ele diz: bom só Deus. Mas, se quereis a vida, cumpre os mandamentos quais? E Jesus omite os 4 mandamentos da lei, do decálogo, referentes a Deus. E diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. São os mandamentos referentes ao próximo. E esta pessoa lhe diz que já cumpre desde a sua infância. Aqui não se trata de cumprir mandamentos ou de leis. Nós podemos ser gente até muito de boa vontade, com respeito, respeitar o outro, viver bem em sociedade, não incomodar os outros. Não sei, ser alguém que respeita as leis. Não sei, um bom cidadão. Alguém que vive até humanamente como um cara exemplar. Cara, e olha que não estamos falando de alguém que conhece a Deus e os seus mandamentos. Tem gente neste mundo que, mesmo sem conhecer a Deus, vive de uma maneira reta. Os homens de boa vontade. Gente que vive, nossa, com uma certa vida íntegra, reta até. Por que não? Porém, não fazem aquilo que é o mais fundamental. Buscar a Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar. Porque Jesus pede a este jovem algo que parece assustador. O jovem disse: tenho observado todas estas coisas, o que me falta ainda para ter a vida eterna? Se nota que é um sujeito que cumpriu a lei direitinho, mas ainda não tem a vida eterna dentro. Ele percebe que há um vazio, que há algo que falta. Porque o nosso coração, dirá Santo Agostinho, só descansará em Deus. Ele vive inquieto: que comerei, que beberei, que vestirei,
É um homem que busca a felicidade nesta vida, neste mundo. Mas a vida só se encontra em Deus. E por isso Jesus lhe pede algo tremendo. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Quando ouviu isto, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Aqui, Jesus, o que pede ao jovem? Que ele tome consciência. Porque ele omitiu os 4 primeiros mandamentos, não? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, ou sábados e festas, etc. Ou seja, os 4 mandamentos referentes a Deus, não ter imagens, né, etc., idolatria. Mas, no fundo, o coração do homem só descansa, só terá felicidade e sentido em Deus. Tira Deus do coração do homem, que tristeza é a vida do homem. E vemos o vazio que vive a sociedade hoje. Espero que hoje, a liturgia de hoje, neste dia, seja um forte convite a cada um de nós a colocar a nossa vida em Deus, a ter Ele em primeiro. Por mais que eu seja um cara bom, honesto, que viva com uma certa, de uma maneira de vida íntegra até. Mas se não tenho a Deus, se não coloco a Deus, se a minha vida, a fonte dela não é Deus, nada. Precisamos de verdade colocar a nossa vida em Deus. E espero que seja isto que façamos e que o Senhor de verdade more no nosso coração, seja o centro, o único Senhor da nossa vida, a razão do nosso existir. E que nós não esqueçamos, porque, voltando um pouquinho para a primeira leitura, o profeta Ezequiel falece a mulher dele e Deus pede para ele nem chorar, nem fazer luto, porque não terá como. Tamanha desolação que é Deus fora da nossa vida. Que tristeza, o homem não consegue nem vamos. Que tristeza. É algo trágico. Eu espero que nós, de verdade, não tiremos Deus da nossa vida. Ao contrário, o colocamos no centro da nossa existência, da nossa vida. Né? E que o Senhor nos ajude de verdade a viver assim. Oremos. Benditas tu, Pai Santo, Deus de bondade e amor, Deus de misericórdia e compaixão. Tu que queres que de verdade que vivamos, que tenhamos vida eterna em nós, e a vida é conhecer o Teu Filho, amar-te, ter como único Senhor da nossa vida, de verdade servir-te à Tua vontade. Que Tu nos ajude de verdade a ter o nosso coração todo Teu, tudo para Ti. Não estar dividido com nada, amar-te com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças, para termos em nós a vida e vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim. Isto pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.